Então, aqui vai a nossa primeira pergunta. Itamara, por que você se interessou pela psicanálise? Qual foi o motivo? Então, assim, desde sempre eu fui muito curiosa a respeito do comportamento humano, porque as pessoas agiam do jeito que agiam. E quando foi na pandemia, né, durante a pandemia, eu tive um interesse de ir buscar conhecimento. E meu primeiro contato com o comportamento humano foi através da PNL, estudei um pouco de PNL e trabalhei um pouco com isso. Porém, eu percebi que tinha alguma coisa mais profunda que eu gostaria de saber, de entender melhor, né? A mente da gente é muito complexa, e então eu busquei curso, fui fazer o curso, e durante o curso eu me apaixonei pela psicanálise, e a gente vai estudando e a gente vai tendo alguns insights, né? Mesmo até antes de fazer as análises pessoal, isso acontece, e eu fui buscar minha análise pessoal e fui fazendo mais cursos, né, de aperfeiçoamentos, né, de prática clínica, e tem sido assim desde então. Ah, legal. Qual foi a sua maior dificuldade com a psicanálise? Então, as principais foram duas. A primeira foi a dificuldade para entender os textos, né, porque é uma linguagem mais rebuscada, eu tive bastante dificuldade com isso. Eu não queria entender os textos somente por meio de comentadores, eu queria tirar minhas conclusões sobre o texto, ler aquilo ali, ter mais contato mesmo, né? Então, eu procurei, na época, um clube de leitura, e foi assim que eu comecei a ter mais entendimento sobre alguns textos, eu lia e a gente debatia lá, isso me ajudou bastante. E o segundo, que eu acho que acontece com a maioria das pessoas, é a insegurança para atender, né? Então, como a gente sabe, a mente humana é uma coisa muito complexa, e isso traz um certo receio para a gente atender outras pessoas, para lidar com aquelas pessoas, né? É muito complicado isso, a gente, no começo, tem um receio, porém, esse medo estava me fazendo com que eu me sabotasse. Eu conseguia bastante pacientes para atender, porém, por insegurança, de forma inconsciente, eu fazia com que aqueles pacientes não voltassem, né? Então, eu não entendia o que estava acontecendo ali, e eu percebi que o que eu sabia de teoria era muito pouco, e eu não sabia praticamente nada sobre a prática, né? Então, aí é que entra o CPC, que eu fui atrás e descobri o CPC, né, no Instagram, e foi aí que me ajudou a saber como, de fato, se faz a psicanálise, porque até então eu sabia a teoria, um pouco da teoria, mas como é que eu colocava a teoria dentro da prática, como é que isso funcionava na clínica, né? Apesar de eu ter feito cursos bastante caros, com até psicanalistas bem famosos, eu não conseguia colocar a teoria na prática, né? Então, com a preparação dos cursos que eu tive do CPC, a minha análise pessoal para entender por que eu estava me sabotando, né? Então, esse conjunto me fez passar por essas dificuldades da melhor forma. Ah, entendi. Pessoal, isso que a Itamara falou anteriormente sobre a questão da leitura é uma questão que eu venho conversando com vocês há um certo tempo, que é meio que assim. Quando você, por exemplo, vai estudar um conceito lacaniano, se você for estudar aquele conceito a partir de outros influenciadores, você vai estar sempre se colocando numa posição de: será que eu realmente estou aprendendo o que o Lacan falou, ou eu estou apenas vendo a interpretação de uma outra pessoa sobre aquilo que o Lacan falou? Então, essa é uma questão bem complexa, porque tem grandes influenciadores, tá, na psicanálise, pessoas de muito nome, que às vezes transmitem parte do conceito errado. E aí, né, a gente percebe que o conceito não está sendo explicado de maneira correta, e a maioria das pessoas vão por aquilo dali e seguem, né, errado, porque essas pessoas não leram diretamente da fonte. Então, o interessante é que vocês façam a leitura diretamente da fonte. A gente trouxe o Clube do Livro já com essa intenção de estimular as pessoas a lerem e aprenderem diretamente da fonte e criar suas próprias interpretações, né, sobre aquilo que está sendo dito pelo autor daquele conceito. E essa segunda questão que a Itamara falou também é muito comum, tá, pessoal? O pessoal faz o curso, né, de formação em psicanálise, mas cursos muito teóricos, só fala de teoria, né, e a pessoa sai de lá não sabe fazer um manejo clínico, porque só estudou aquele monte de teoria sem técnicas, né? Então isso acontece bastante. Itamara, qual foi o caso que você atendeu que foi mais difícil para você? Então, assim, o que me marcou bastante, e eu acho que isso acontece também com algumas pessoas, eu atender um caso,
em que a demanda do paciente, da paciente no caso, era semelhante a uma situação em que eu estava vivendo no momento na minha vida pessoal, né? Isso trouxe uma certa dificuldade para mim, porque era uma questão que ainda não estava resolvida, né? Tinha um risco da projeção e eu achar que eu estava entendendo o que a pessoa estava passando, porque eu estava passando pela mesma situação, né? E isso foi muito desafiador para mim. Eu pensei até em repassar o paciente para outra pessoa, né? Mas a transferência que havia já tinha sido uma transferência positiva, né? Então eu precisei mexer numa coisa que eu não gostaria ainda na minha análise, porém foi necessário, e eu trago isso como foi uma coisa desafiadora, porém foi muito boa para mim, né, porque eu vi onde eu precisava mexer, levei para análise, acompanhei com a supervisão, e eu consegui fazer o manejo da melhor forma, e teve andamento na análise. Ah, entendi. Perfeito. Mas esse grande desafio, né, que foi, o que você acha que contribuiu para que você conseguisse se afastar do histórico do paciente? Assim, mais especificamente, qual foi a questão interna que você organizou para conseguir atender? Ou melhor, né, sem entrar em questões muito pessoais, né, mas qual foi o ponto exato onde você percebeu que daria para separar você do seu paciente? É quando a gente faz análise, não é análise pessoal, que a gente consegue distinguir o que é meu, o que é do paciente, né? Então, quando a gente começa a ver o histórico do paciente, quando a gente consegue escutar, de fato, a demanda dele, e a gente percebe que não é a mesma que a nossa, né? Como se estrutura o sintoma, na verdade, né? Então, não é a mesma coisa. Então, a gente consegue fazer somente, eu acredito eu, só na nossa análise pessoal. Não tem como a gente não trabalhar sem fazer projeções se a gente não tiver com análise em dia. Uhum. Perfeito. Pessoal, só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Algumas perguntas são mais técnicas, outras são mais questões assim envolvendo a visão dela, né, o ponto de vista dela, para que vocês observem as dificuldades que ela teve, para vocês analisarem se vocês também estão tendo alguma dessas dificuldades. Para quem está entrando agora, para já ir se preparando, né, vendo essas dificuldades que são apresentadas, tá bom? Vamos lá. Quais os critérios você usa para selecionar a técnica para cada caso? Então, primeiro, eu observo a estrutura do paciente, né, e com base nisso, eu percebo qual tipo de paciente. Se é um paciente que precisa mais de acolhimento, se é um paciente que ele é mais questionador, se é um paciente que tem perguntas profundas sobre si mesmo, né, porém, eu percebo que não é uma técnica específica até o fim da análise. Eu percebo que vão haver momentos em que a técnica vai ser mudada, né? Pelo menos é o que eu faço. Se eu começo com o paciente com a técnica freudiana, pode ser que ele chegue na sessão precisando de acolhimento, então não vou continuar com essa técnica, né? Aí eu uso a técnica do Winnicott com acolhimento e a gente pode retornar. E eu faço dessa forma uma variação, né, das técnicas para se adaptar em cada etapa. Perfeito. Ainda sobre esse tema, né? Qual a sua opinião sobre psicanalistas que utilizam uma mesma vertente teórica para todos os casos? Eu acho assim que eles se identificam com uma certa técnica e ali eles permanecem na zona de conforto, que é confortável para ele porque ele se identifica com aquela técnica, né? Então, eu percebo que a gente tem que se adaptar ao paciente, não o paciente se adaptar a gente. Então, quando a gente fica engessado em uma só técnica, a gente não consegue ajudar de forma eficaz, e também o paciente pode ficar estagnado na sua análise. Chegar a um determinado tempo que ele não precisa mais do aquele acolhimento, ele precisa já de outras coisas, ele fica estagnado, né? Então, a gente prejudica o paciente na forma dele ter uma melhora, e a gente se prejudica como analista, porque ele vai falar depois, passa para outra pessoa, eu não gostei, não tive resultado, e a gente prejudica também a psicanálise em si, né? Então, a psicanálise não serve e não deu certo. Mas será que não deu certo mesmo, ou foi o analista que não estava preparado para lidar com os tipos de paciente, com os tipos de estrutura, né?
Uhum. E Tamara, você levantou uma questão muito importante e interessante quando você fala sobre a identificação do psicanalista com aquela vertente que ele utiliza. Isso pode estar muito bem relacionado com as questões transferenciais, né? Por quê? Se eu me apego apenas a uma vertente e eu começo a trabalhar só com aquela vertente com os meus analisandos, será que isso não é uma espécie de contra-transferência que eu estou levando para esse meu analisando por meio da técnica que eu estou selecionando? Será que isso não faz parte daquilo que nós estávamos falando na aula do programa de qualificação sobre os vícios do analista dentro do processo de análise? É uma questão para a gente refletir e pensar, né? Porque isso pode impactar diretamente nos resultados que essa pessoa pode ter. E esse ponto que você traz, eu achei muito legal, no sentido de, será que é a psicanálise que não funciona, ou será que somos nós que estamos escolhendo a técnica que não se adequa àquele analisando? Isso entra lá naqueles critérios, né, de analisabilidade do Freud, onde ele falava, paciente que não fala, não faz associação livre, não pode ser analisado. Paciente que não faz transferência não pode ser analisado. Hoje a gente já tem técnicas para transformar uma transferência negativa em positiva. O paciente não consegue associar livremente, a gente faz estímulos para que ele consiga se expressar. Então, a coisa modernizou bastante, tá, pessoal? Então, vamos aqui para a próxima pergunta. Como você organiza seus atendimentos? Então, primeiro, eu escuto a demanda do paciente, né, que é ali dentro das análises preliminares. Depois eu percebo lá a estrutura, né, e com base na estrutura, tem a hipótese diagnóstica, né, e com essa hipótese diagnóstica, que é uma hipótese, né, então a gente pode mudar isso, pode perceber depois que é outra e está tudo bem, e com base nessa hipótese diagnóstica, eu faço uma intervenção, né, e para poder ter um bom resultado, eu acredito que a estrutura do atendimento, a organização do atendimento precisa ser com essas etapas, né, não pode pular etapa, não tem como chegar com a demanda, a gente já achar que é alguma coisa, né, que ali tem mais projeção do que outra coisa, e já fazer intervenções, a não ser que sejam umas intervenções preliminares, que muitas vezes é necessário, para que a análise continue, né, o paciente chega com alguma ideia limitante que não tem como seguir análise com aquilo ali, então a gente precisa fazer essa intervenção prévia, mas a partir com base na estrutura, que é muito importante. Eu costumo dizer para alguns alunos, né, do curso que vem para mim, eles falam assim, eu estou com medo, eu não sei como é que eu trato. Então eu penso assim, até que se prove o contrário, nas primeiras sessões, todo mundo é psicótico. Por quê, né? Porque a gente precisa ter aquele cuidado de início, não fazer uma intervenção na hora que não deve, de forma muito bruta, vamos dizer assim. Então, eu acho assim que com essa organização a gente tem mais sucesso, é mais seguro para a gente e para o paciente também. Entendi. Pessoal, olha que interessante, né, o que ela está falando para vocês. Até que se prove o contrário, todo mundo é psicótico. Por quê? Se você considera uma pessoa psicótica e você começa a realizar intervenções já se assegurando, né, dessa questão, você não vai cometer erros, né, fiz uma intervenção para neurótico com um psicótico. Então, se você já vai se precavendo antecipadamente, e essa questão dessa consideração, pessoal, é só uma questão de segurança, tá? Então, essa consideração é apenas para que vocês tenham tranquilidade e segurança para estar realizando as intervenções posteriores, tá bom? Então, eu achei muito pertinente, muito legal. A próxima aqui, como você faz para não projetar... deixa eu ver aqui. Isso. Como você faz para não projetar em seus pacientes? Então, acho que a base para evitar projeções é a análise pessoal mesmo. Não é? Então, se eu vamos supor, eu passo por um problema de sobrepeso, e chega um paciente para mim relatando a mesma coisa, se eu entender que ele come muito por se sentir, vamos dizer assim, sozinha, eu estou projetando, então eu vou trabalhar com ele de forma errada. Então, eu tenho que ouvir, né, usar a atenção flutuante, ouvir de maneira técnica mesmo, para entender ali. E se eu tiver esse cuidado, eu não vou projetar. Né? Acontece algumas vezes, só o que a gente percebe quando se a gente está projetando ou não? Quando a gente vai para nossas análises pessoal, quando a gente leva para a supervisão o caso. Então, quando a gente leva para nossa supervisão, para a nossa análise, né, em como a gente se sente, e com os nossos problemas, a gente consegue distinguir do que é nosso e do que é da outra pessoa. Então, eu acho que a análise pessoal é a base, a gente não projetar mesmo.
Bem interessante. Pessoal, notem que a Itamara, essa é a segunda ou terceira vez que ela falou sobre, né, análises, né? Isso é para que vocês que estão entrando aqui agora, né, tem bastante gente nova aí que está entrando no curso de formação. Pessoal, para vocês entenderem bem, o analista, ele é a sua principal ferramenta dentro do processo de análise. Então, se essa ferramenta ela estiver, por exemplo, vamos supor que você é uma chave de fenda, se essa chave de fenda estiver enferrujada, quando você for apertar um parafuso ali, ela pode quebrar na sua mão, né? Então, você tem que estar bem com a sua mente relativamente tranquila, vamos usar essa palavra. Esse tranquilo significa entender bem as suas questões para que as suas questões não interfiram nas questões do outro. Conseguir olhar para dentro de si mesmo, para que esse olhar que você tem de si consiga separar o que é você do que é o outro. Isso é o processo de castração, tá, pessoal? Para quem já conhece, quando ocorre a castração, eu entendo a mim e entendo que existe um outro. Então, eu nunca vou basear o outro na minha perspectiva, sempre dentro das técnicas. Então, análise, pessoal, por isso que eu sempre reforço para vocês, é indispensável para um bom trabalho do analista. Próxima pergunta, quais são os seus limites clínicos? Se é que você tem algum, né? Mas quais são eles? Então, o meu limite clínico eu não atendo pessoas com estrutura perversas, né? Claro que eles vão chegar para a gente, eles não têm a placa na testa, então não tem como saber de imediatamente, mas nas análises preliminares a gente vai percebendo algumas coisas, né? E geralmente eles não vêm com o intuito de melhorar, né? Eles vêm porque alguém colocou uma imposição, então eles vêm, só que eles, por uma experiência que eu obtive, eles usam a sessão para mostrar como eles têm o poder sobre as outras pessoas e tentar manipular a análise, né? Então, eles querem tirar algum proveito, e isso eu percebo como uma perda de tempo, né, de ambas as partes. Uhum. É uma coisa que não vale a pena, no meu ponto de vista, isso é uma coisa pessoal, claro que tem pessoas que atendem e está tudo bem. No meu caso, eu prefiro evitar, principalmente por perceber toda a manipulação que eles fazem, tentar colocar você sob julgo deles. Então, é uma coisa que realmente prefiro não atender. Entendo perfeitamente. Qual é o seu desejo na posição de analista? O que você busca com a psicanálise? Você na posição de analista? Então, eu busco o que eu ganhei, eu busco para as pessoas o que eu ganhei com isso, com a análise, assim, trazendo pessoal para o pessoal, é que eu ajude as pessoas a perceberem a singularidade delas, né, que elas se tornem sujeito do seu desejo, né, porque, assim, foi uma coisa que eu tive um ganho muito grande, o Ademir foi o meu analista por muito tempo, e, assim, foi uma mudança de vida totalmente que eu tive, com o estudo, como eu falei antes, já vem alguns insights, né, e com a ajuda dele, coisas mudaram totalmente, da água para o vinho, posso dizer assim, e desde então, se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa, como eu fui ajudada, para mim isso já vai ter valido a pena, né? Então, é muito importante a gente sair dessa posição de objeto e ir para a posição do sujeito do desejo, muda totalmente a vida da gente. Eu acho que a psicanálise, ela deveria ser obrigado a ser oferecido para todo mundo, porque isso muda a vida das pessoas, e o meu desejo é esse, mostrar para as pessoas isso que eu vi e que eu estou vendo até hoje. Perfeito. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês, principalmente, né, os homens, né, olhassem para essa pergunta de uma forma muito técnica, de uma forma muito delicada, tá? Porque isso é algo que acontece comigo, e não é questão da pessoa, é feia, bonita, é isso, não, pessoal, é transferência. Isso vai aparecer com vocês uma hora ou outra, tá? E essa questão de beleza também é relativo, né? Mas vamos lá. Itamara, você já recebeu algum tipo de cantada? Já foi paquerada no setting analítico? E como você lidou com isso, se isso já aconteceu? Sim, como você falou, né, acontece, é raro, mas acontece muito, né, vamos dizer assim, já aconteceu, sim, né, mas aí que vem aquela questão da gente estar preparado, não só com a teoria, mas com as técnicas, com a prática, né, então, e vem aquela questão, novamente, da projeção. Então, se veio um paciente, sim, fez a investida, elogios, comparação, e eu usei isso
como um manejo clínico, né? Fiz ele perceber com a fala, a repetição, o que ele falou na sessão anterior sobre a esposa, que ele havia falado, havia dito o mesmo sobre mim, o que ele pensava sobre isso. Então, eu usei essa investida, eu não repreendi, é importante isso, não repreender, a gente usar isso como algo para trabalhar na análise. Então, eu não repreendi, não fui grosseira, e também não permiti que isso me colocasse como o objeto de desejo dele, eu não me permiti colocar como objeto de desejo dele. Então, mais uma vez, vem aquelas questões, a análise pessoal, a supervisão, porque vamos supor, se eu estivesse numa situação emocional fragilizada no meu relacionamento, e eu não tivesse a consciência disso, do que estaria acontecendo comigo, poderia ser que eu caísse, sim, nessa investida, né? Então, isso é muito importante, a gente está sempre em análise pessoal, em supervisão, para a gente entender o que é uma coisa que acontece ali por conta da transferência, porque é uma transferência, não deixa de ser, é uma transferência erótica, porém não deixa de ser uma transferência positiva, né? E fazer o manejo apropriado, ético, isso aí traz benefício para o paciente e a gente também se protege. Sim, com certeza. E, pessoal, justificando aqui o porquê que eu falei, né, para os analistas homens, né, ficarem atentos a isso, porque isso, caso você não saiba conduzir muito bem uma situação como essa, e você for seduzido, isso pode dar muitos problemas futuros, né? A pessoa pode alegar que você utilizou do seu conhecimento para induzir ela a esse ponto, então é muito complexo tais situações. Eu recomendo expressamente que você, na posição de analista, tanto o homem quanto a mulher, tá? Evite o toque no seu analisando, evite o contato físico, né? Porque pode ser mal interpretado. O Lacan tem uma técnica que ele utilizou, né? De um toque no rosto de uma paciente, mas no nosso contexto não dá para utilizar essas técnicas, tá? Isso foi um outro tempo, né? Um outro contexto histórico, né? Uma questão bem diferente que a gente vivencia hoje. Então, eu sempre recomendo isso. Tenha um distanciamento dos seus analisandos, não atenda pessoas que são do seu cotidiano, não atenda pessoas próximas, não aceite presente dos pacientes, não dê presente aos seus pacientes, questões importantes, né, também, não tenha vínculo, né, não crie vínculo com o seu paciente no sentido de, meu paciente me convidou para a festa de aniversário dele. Se ele ainda é o seu analisando, eu recomendo muito que você não vá. Mas, né, se já passou, tem um tempo que eu atendi ele, já não é mais meu analisando, aí tá tudo certo. Mas, enquanto ele estiver, né, no seu processo de análise, eu recomendo expressamente que você mantenha um certo distanciamento. Vai ser muito bom para você e muito bom para ele também. Isso evita muitos problemas. Pessoal, eu vou fazer aqui mais uma pergunta, mas antes dessa, o Edson, um colaborador nosso aqui, um grande amigo, ele deixou aqui uma pergunta, Itamara. Eu vou fazer ela para você. Ele perguntou assim, como conciliar a teoria, a teoria densa da psicanálise com a prática viva e, às vezes, improvisar no consultório. Aqui, o que o nosso amigo Edson está querendo dizer, um grande abraço, Edson. O que ele está tentando te perguntar é como conciliar a teoria com a prática, e ele está querendo saber também, porque a psicanálise é assim, igual você falou, muito subjetivo, cada caso é um caso, então você fica se adaptando às diferentes situações. Como você faz essa prática, né, de conciliar a teoria com a técnica dentro do seu campo clínico, considerando essa diversidade? Sim, durante mesmo a associação livre do paciente, né? Então a gente consegue perceber ali algo. Então, por exemplo, quando a gente percebe que o paciente ele tem sensibilidade com frustração. Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo prático. Eu quero o telefone, um paciente fala, eu quero o telefone daquela moça, e ela não dá o telefone para ele, o número dele, e ele fica totalmente transtornado, né? Então a gente vai buscar lá na teoria o que está acontecendo ali. A gente sabe que ele ficou muito transtornado. O que significa isso? Né? Vamos voltar lá na teoria. Foi castrado? Né? Porque ele está com essa frustração, ele não aceita essa frustração, ser frustrado. Né? Então, a gente pega algumas coisas assim da fala do paciente e a gente vai, claro, para fazer isso tem que estar em contato direto com a teoria. Né? Então, o que aconteceu é que a gente volta lá atrás, vê quando foi que ele foi frustrado, se ele foi na infância, como é que foi essa frustração, se ele é uma pessoa que teve a lei, porém a lei foi falha, né, e a gente olha lá para o lado da perversão,
ou se não houve, foi uma frustração muito rígida, ou não houve, como é que foi aquilo lá? A gente voltar lá na teoria e a gente começar a entender como é que ele funciona e trabalhar de forma correta. Perfeito. Você já teve alguma situação inusitada na sua prática clínica? Já é uma coisa assim engraçada, eu não sei se algumas pessoas já passaram por isso. Eu estava atendendo uma paciente que ela estava com um nível de depressão bem forte, uma pessoa muito depressiva, com uma estrutura psicótica, e o atendimento era online, e eu observava que ela, como uma característica também da depressão, aquela depressão mais forte, intensa, ela não tinha os cuidados de higiene, isso era perceptível de forma online, né? Então, o ambiente que ela estava era desorganizado, dava para perceber algumas coisas, e também sobre ela, a roupa suja, rasgada, e eu passei a sentir o cheiro ruim. Eu passei a sentir um cheiro ruim. Eu achei isso muito interessante, porque só sentia no atendimento com ela. E isso me mostrou que eu precisava perceber o que estava acontecendo na minha conta de transferência, né? Quando eu levei isso para minha supervisão, eu observei o que estava acontecendo, eu passei a ter um olhar mais detalhado sobre a paciente, eu entendi como esse cheiro que eu estava sentindo, sobre o nível de sofrimento que ela estava, porque é uma pessoa que não tinha nenhum ânimo para fazer sua higiene pessoal, nem do seu ambiente. Então eu usei isso, mas eu achei interessante porque isso só acontecia quando havia o atendimento com ela, né? E eu usei isso para poder fazer ter uma visão sobre ela, sobre o sofrimento dela, de melhor forma. Ah, perfeito. Situações inusitadas vão continuar acontecendo, né? Isso quem trabalha com o público, né? Principalmente o nosso estilo, né? A gente sempre vai se deparar com pessoas que vão trazer alguma questão diferente para a gente, né? Mas isso é o que torna o atendimento clínico muito divertido. Qual a sua opinião sobre o vício técnico dos psicanalistas? O vício em utilizar uma mesma técnica? Então, isso é uma coisa assim, que eu acredito que atrapalha muito o paciente, né? Então, quando a gente tem vícios, a gente começa a generalizar. Então, não há aquela individualização do sujeito. A gente coloca todo mundo em um potinho só, né? E como a gente já viu, isso atrapalha a análise, isso atrapalha o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que a pessoa tenha uma melhora do seu sintoma. E como é que eu posso dar uma melhora, ajudar ele nessa melhora, se eu tenho um vício, e é um vício técnico, né? Porque eu não me preparei direito, porque eu não busquei, porque eu não estou com minha análise em dia, porque eu só vou buscar em um lugar específico, eu não estudo, eu só me contento com uma coisa, eu não vou atrás, então eu não me preparo, e não tem como ajudar o paciente, todo mundo com esse tipo de erro. Entendi. Antes da gente entrar aqui na próxima, gostaria de saber se o pessoal aí tem alguma questão, quer fazer algum comentário. Pessoal, quem quiser, levante a mão, é uma mãozinha que tem aqui no Google Meet, tá? Para quem ainda não está habituado, levante a mão aí e a gente vai colocando na sequência aqui, né? Quem quiser comentar. Então pode ir lá, pessoal, levanta a mão aí quem quiser fazer algum comentário. Enquanto isso, deixa eu olhar no chat aqui o que o pessoal gostou. Mas ao perceber essa manipulação do paciente, o que fazer? Então, eu acho que é Tairine, porque está um pouquinho longe aqui para mim, tá, pessoal? O notebook está bem distante. Então, quando você percebe manipulações dentro do processo de análise, o que você precisa fazer é não entrar no jogo do sintoma do seu analisando, é não fazer parte do sintoma dele. E como a gente faz isso? Primeiramente, né, igual a Itamara falou, mantendo as suas análises pessoais em dia, compreendendo a si mesmo e entendendo que tudo que vem do seu analisando faz parte da estrutura psíquica dele. Então, se você não se identificar com aquilo, você não entra naquele jogo. E a não entrada naquele jogo abre a possibilidade de você fazer, né, a utilização de técnicas, né, técnicas psicanalíticas para que você consiga, então, realizar um atendimento com tranquilidade. Ed Ruiz, eu acho que é isso mesmo. Iniciei os atendimentos há pouco tempo. Quando perceber que encerra-se as análises. Legal sua pergunta. Olha, para a gente perceber o momento exato de terminar as análises, geralmente o que acontece é que o seu paciente ele começa ele mesmo se autorizar ao final do processo de análise. E isso eu deixo livre, né? Isso aconteceu com a Itamara, né? Como ela disse, ela foi me analisando. Isso aconteceu com outras pessoas que estão aqui também, que eu não vou falar, porque às vezes a pessoa não gostaria, né? Mas
a maior parte das pessoas, ela mesma começa a perceber que eu já estou melhorando, já estou bem, já estou mais tranquilo, eu acho que eu vou dar um tempo. Algumas pessoas, né, e elas arrumam essa forma para não serem, vamos dizer assim, para não se sentirem como uma pessoa, como se estivesse desdenhando do processo, coisas assim, sabe? Então a pessoa às vezes cria uma mentira do bem, né, tipo, olha, não é mais o momento para me fazer, por causa disso, por causa daquilo, e isso vai, né, a pessoa está se autorizando a deixar o processo de análise. E essa é a melhor forma que você pode ter para que essa pessoa deixe, né, o processo de análise. Então, quando eu percebo que a pessoa está num bom nível, né, eu faço uma avaliação de resultados, percebo que se analisando ele está tendo uma vida tranquila não é uma vida sem desafios, tá? Uma vida tranquila é aquela pessoa que consegue lidar com os desafios e não fazer deles um sintoma. Então, quando eu começo a observar isso, é o momento que eu falo para você, olha, você já está bem aqui, se você quiser dar um tempo, sentir que é a hora, tá? É bom, né, dar uma pausa de vez em quando, mas é mais ou menos por aí, nessa linha que a gente vai. Deixa eu ver aqui quem está na fila. O primeiro aqui bom, agora eu nem sei aqui quem é o primeiro, né? Ediane Oliveira. Pode falar, Ediane? Não, Edneia, isso aí. Pode falar, Edneia? Oi, boa tarde. Boa tarde. Vocês comentaram aí sobre a questão do analisando, né? Ele mesmo se sentir bem, né? E inventar uma desculpa para poder parar a análise. E tem a questão também daquele analisando que a gente percebe, né? Que ele está bem, ele tem lá um monte de problemas, né? Igual tem uma paciente, né? Que ela tem um monte de problemas, né? Ela chega para mim, e essa semana foi difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que não sei o quê. Mas assim, você sente que ela não está sofrendo, né? Não é um sofrimento de algo passado, lá da infância, que precise de um tratamento, né? Ela está indo ali só porque ela quer contar dos problemas que ela teve durante a semana. Então, assim, só que ela teve algumas faltas, inclusive a última, é porque eu sou voluntária, sabe? Eu faço atendimento voluntário. Então, assim, uma das regras lá é não ter mais de 3 faltas, né? E, assim, a última falta dela, ela faltou e ficou uma semana sem entrar em contato comigo, porque ela foi assaltada e levaram o celular dela. E aí, eu que entrei em contato pelo Facebook da mãe dela para saber se estava tudo bem, porque ela está grávida de 7 meses, né? E aí eu fiquei com a minha consciência, eu fico pensando mal, não, de repente aconteceu alguma coisa séria, né? Por isso que ela não entrou em contato. E aí a mãe me falou pelo Facebook que ela havia sido assaltada, né? E aí quando foi na outra semana, ela veio na terapia, e aí eu conversando com ela, eu falei, olha, se você achar que tá tudo bem, você pode dar suspender, né, a terapia, e mais para frente, se você precisar, você retorna, não tem problema, porque tem uma regra, tem uma fila de espera, e a gente tem que seguir a regra, né? Você teve a terceira falta, coisa e tal. Aí ela ficou meio assim, ela não disse nem sim, nem não. Aí eu fui conversar com o meu supervisor, aí ele falou assim para mim, ao meu ponto de vista, ela que deveria decidir suspender as terapias, não você. Aí eu questionei ele, mas e a questão da regra? Ele, aí você conversa com ela. Aí é isso que eu queria entender um pouco mais, né? A gente pode insinuar ao paciente dele suspender a terapia, né? Ou tem que realmente esperar o paciente decidir que ele quer suspender a terapia, porque às vezes é muito claro, ele chega e fala, não quero mais, mas às vezes a gente está vendo que o paciente está dando desculpa, não está valorizando, né, e a gente permanece com a pessoa ali. Sim, olha, isso que ela está falando é uma coisa que eu venho refletindo há um bom tempo, né, que é assim, a análise, ela também tem os seus momentos. Eu não defendo que todo mundo deva fazer análise o tempo todo, até porque a análise, ela cria vícios na pessoa, tá? Quando são situações, tá, pessoal? A gente tem técnicas para observar isso, tá? Isso vocês vão aprendendo ao longo do curso. Mas, se você tá percebendo que todos os dias a pessoa, igual no caso dela, a pessoa só vinha para reclamar dos problemas que estavam acontecendo. A pessoa começa a viciar em só reclamar, e isso começa a se tornar um sintoma, se torna um processo de repetição. Então, às vezes é um momento
de você entender, né, por que essa pessoa reclama, se aprofundar nisso, percebi que a pessoa está bem, mas ela só quer trazer coisas do cotidiano, e não tem uma outra questão. Você já fez todos os trâmites, né, da psicanálise, percebeu que chegou nesse ponto? Eu acho muito válido você dar um tempo nas sessões, a pessoa esperar um tempo para ver como ela vai, né, se sentir em relação àquilo dali. Então, é válido sim, tá? Geralmente eu converso com os analisandos quando eu percebo que eles estão bem, sabe? Porque aí todos os dias, né, a gente fica tocando uma mesma coisa, fica remoendo aquele paciente com aquela questão. Às vezes a gente o paciente às vezes está bem, está tranquilo, está vivendo tranquilamente. Novamente, viver tranquilo não é viver sem desafios. Viver tranquilo é não fazer daquilo um sintoma. Então, às vezes ele está bem, e aí ele vem para a sessão, você começa a falar para ele sobre a briga que ele teve com a antiga esposa, você começa a falar sobre a rincha que ele tinha com o pai. Então, às vezes, para alguns casos, a análise é disfuncional. E isso aqui é polêmico, tá? Mas a gente tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. A psicanálise, a gente não pode trabalhar com esse radicalismo, né, de achar que análise é para todo tempo, todos os dias, toda hora, para todo mundo, em todas as situações. Tem o lugar certo para a gente ir se encaixando dentro dessa perspectiva psicanalítica. Edson, pode falar, Edson. Opa, ótima tarde a todos, né? Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar aí pela a ideia, né, da entrevista, parabenizar aí as respostas, né, claras, diretas também aí da Itamara. Parabéns, Itamara. E eu queria colocar aqui o seguinte, essa questão da análise, né, que foi falado sobre o tempo que a sessão dura, quando colocar fim no processo, se é o paciente, tudo. Além disso, eu gostaria de colocar o seguinte, se os dois aí, né, que estão aí na entrevista, qual o ponto de vista do analista? Ele sabe que toda a dificuldade, né, na maior parte, né, vamos dizer assim, porque a gente não pode generalizar, mas toda a dificuldade que a gente tem na clínica é exatamente uma constituição precária, uma constituição frágil, né, do ego. Então, o segredo está no ego, porque o ego é quem vai lidar com as instâncias, né, com o id, né, o desejo, o impulso, e vai lidar também com as normas, com as leis e com as consequências. E se ele estiver bem estruturado, é claro que se o analista ele consegue trabalhar capacidades nesse ego, competências nesse ego e até virtudes, eu diria assim, nesse ego, muito dos problemas vão se diluir, vão se dissolver, porque a cadeia de significante ela vai ser toda desmantelada, né, dentro do funcionamento que ela tinha em virtude de um ego restaurado, de um ego reestruturado, de um ego novo. Eu queria saber de vocês, porque essa a minha abordagem clínica, eu não ligo muito para os termos da psicanálise, né? E isso é uma questão pessoal minha, não é uma regra. Eu não ligo muito de estar pegando pormenores no desenvolvimento, até na estruturação. Eu sei que um ego bem estruturado, né, um ego capaz de responder, ele vai colocar a pessoa em uma situação de superioridade diante, né, e frente às dificuldades, aos estímulos, às demandas da vida. Então, muitas vezes, eu acredito que os processos são cansativos, são meio perdidos, e o paciente acaba desistindo, e o analista também não sabe muito o que fazer por causa dessa vastidão de teorias, e quando o óbvio não é visto, que é exatamente uma reestruturação, um fortalecimento, uma capacidade, uma competência no ego para que aconteça o que tem acontecido, passando pelo que teve de passar, ele ainda assim encontre substância, capacidade, interpretação real e não fantasiosa e não delirante para lidar com as questões. E aí eu queria saber o ponto de vista de vocês, se isso é uma boa solução clínica, focar, né, e eu sei que eu estou em um instituto, né, que é contemporâneo, né, que tem essa proposta de integrar técnicas, de buscar soluções eficazes, e até nós temos aí uma aula sobre terapia breve, né, uma forma de
fazer terapia breve, não essas terapias que duram a vida toda e nunca acabam, né? Então, era sobre isso. Eu queria ver a opinião de vocês sobre esse assunto dos dois, né? Para a gente ter aí ponto de vista aí do entrevistador e da entrevistada, ok? Pode ser? Pode ser. Legal, Edson, obrigado pela participação. E, então, essa questão de análise intermináveis, né, passa por diversos pontos, questões éticas, passa também por questões relacionado a, será que isso realmente deve entrar por essa via? Deixa eu fazer aqui um comentário sobre algo que o Ed colocou aqui. Deixa eu ver. É porque faz uma vinculação com isso que o Edson está falando, tá? Ele colocou aqui, ó. Quando penso em análise, acredito para a vida toda, pois sempre estamos em relação ao processo individual. Dessa forma, da sensibilidade do analista. Então, eu vou explicar para vocês, pessoal, aqui, de um ponto de vista que fique mais tranquilo para a gente entender. Olha, vejam só, nem todo mundo está pronto para lidar com questões tão subjetivas. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente entra, né, começa o ato de análise é um ato de produzir subjetividade, de questionar a si mesmo. Só que, eu vou dar um exemplo aqui, e de forma muito respeitosa aos meus colegas que têm religião, tá? Que acreditam, têm as suas crenças, tá bom, pessoal? É sempre de forma muito respeitosa. Imagine assim, uma pessoa, ela tem uma religião muito forte, ela tem uma crença muito forte em uma determinada questão. A psicanálise, ela em si, ela começa meio que, de acordo com o que você vai questionando, começa a colocar meio em xeque aquela verdade que aquela pessoa tinha sobre a sua própria fé, sobre a sua própria crença. Isso é bom? Depende de para quem. Porque isso não é ser melhor ou ser pior, mas tem pessoas que conseguem viver bem sem crer em algo e tem pessoas que precisam daquela crença para funcionar bem. E isso, pessoal, não é questão de superioridade ou inferioridade. Isso é uma questão subjetiva. É a forma em que eu me relaciono com o externo. A psicanálise traz muito nessa questão. O Freud fala no Futuro de uma Ilusão, ele fala sobre a religião, totem e tabu. Ele fala também alguma coisa relacionada no livro sobre o ego, né? Que ele fala sobre psicologia das massas e análise do eu. Então, nem todo mundo está pronto para viver uma vida de autoquestionamento o tempo inteiro. Então, tem pessoas que é melhor que aquela pessoa fique com acreditando naquilo ali. Você pode ter certeza que aquilo ali está errado, que não tem lógica, que não tem base científica, e agora nem estou falando de religião mais, tá? Estou falando de outros aspectos da nossa vida. Só que se você for ali e ficar cutucando aquele, começar a colocar dúvida na cabeça da pessoa, às vezes aquilo ali é a única muleta emocional que sustenta aquela pessoa de pé. Por isso que nós, psicanalistas, precisamos ter muita sensibilidade com isso, né? Essa análise interminável, essa análise que coloca todo mundo dentro de um único ponto, que todo mundo tem que ser um grande questionador, um grande produtor de subjetividade. Às vezes aquilo não é para todo mundo, né? Cada pessoa vai ter um perfil diferente. Por isso que eu sempre sou do grupo da galera, né? Que é mais assim, mais puxado para a serenidade, né? Que não vê assim as coisas por um ângulo muito reto, vamos dizer assim. Eu posso utilizar aqui como um exemplo para vocês de pessoas, né? Que começam a relatar tristeza, aborrecimento, chateação, perda de sentido na vida, quando começa a estudar muito. Por quê? Você começa a estudar muito, começa a entrar muito na lógica, coisas básicas começam a perder o sentido para você. Eu tinha um caso aqui, né, onde eu estava atendendo um analisando, ele se tornou um cara tão inteligente, tão assim, né, a ponto dele não conseguir sentar numa praça para tomar um sorvete, sem calcular a rota, sem calcular o destino, sem calcular quanto que ele vai gastar, quanto tempo ele vai demorar. Ele não conseguia fazer coisas básicas mais, porque tudo para ele tinha que ter um significado maior, né? E às vezes a busca por um significado maior nos torna escravos, né? Porque ser psicanalista é viver uma busca constante por uma resposta, a resposta final da nossa existência, tendo a certeza de nunca a encontrar. E nem todo mundo está preparado para viver buscando, né, essa obsessão por essa ideia final. Então, por isso que a análise, a sensatez do processo de análise, ela é interessante para a gente entender que o paciente ele está num ponto legal, e se depois ele precisar, ele retorna, ele volta, e aí você consegue ir manejando. E Tamara, o que você acha sobre esse ponto?
Faz sentido, como o Edson falou, que entra lá naquela questão do fortalecimento do ego, né, que ele entendeu que para ajudar as pessoas tem que ser o fortalecimento do ego, né, então aí que entra essa questão também que você falou, nem todo mundo está preparado para essa subjetividade, nessa busca de ser questionado e questionar tudo, né, então, de que forma a gente pode ajudar esse paciente a fortalecer o ego, sem ser uma questão dele sempre se perguntar sobre tudo, né, então aí entra aquela questão lá, do acolhimento, dar o significante para ele, que às vezes não tem aquele significante, né, são os elementos betas, que estão ali ainda, não tem os elementos alfa, então o fortalecimento do ego, através disso também, né, não nessa coisa de só se questionar. Quem já tem um ego menos fragilizado, aí vem aquela questão de se perguntar o porquê das coisas, ele está preparado para isso, né, porque aquela cadeia lá, alfa dele já está organizada, né, já tem lá os elementos alfas, e se for um paciente que tem ali, dizendo para a Bion, né, essa questão somente os elementos betas ali, não tem a capacidade subjetiva como outros com o ego mais fortalecido, aí vai ter uma dificuldade, aqui como você falou, às vezes aquilo ali que ele se pega é uma muleta ou um salva-vidas, né, um bote salva-vidas, ele usa aquilo para viver a vida, e se a gente tirar, fazendo ele se questionar muito, tirar esse bote salva-vida, será que vai ser bom para ele? Mas aí a gente pode pensar, mas ele pode aprender a nadar, e se ele não souber nadar? Né, se ele não tem essa capacidade subjetiva, ele vai se afundar, né, então eu acho interessante pensar sobre isso também. Sim. O Edson quer reforçar um comentário? Edson, fica à vontade. O fortalecimento do ego, ele pode se dar de diversas formas, né, porque nós encontramos a pessoa com o ego fragilizado. Não teria sentido nenhum um processo de análise de 2 anos, vamos colocar aí, e que o ego permaneceu da mesma forma. A pessoa continua com a mesma dependência, não aprendeu a se autoanalisar, não aprendeu a fazer essa transformação, ou o instrumento de como se faz essa transformação, e aí foi citado aí, o professor falou de muleta, ele vai permanecer com a muleta dele, vai continuar uma eterna criança que não conseguiu passar da linha ali limítrofe, né, para se tornar um adulto, e vai sempre precisar, vamos colocar assim, sem querer dizer isso, é só para a gente fazer uma comparação, vai continuar precisando do remédio controlado, que no caso aí, né, sem nos ofender, que vai permanecer na forma da análise do analista. Então, é claro que a gente sempre vai precisar de alguém que tenha conhecimentos superiores, mas eu acho que a gente tem que trabalhar bem nesse fortalecimento do ego para que a pessoa, pelo menos, fique adulto, e depois ela pode fazer outros aprofundamentos, ela pode recorrer a processos, mas não mais por conta das questões infantis, das questões imaturas, né, das questões de fragilidade extrema, né, de incapacidade, de incompetência do ego para lidar com o básico da vida. Aí já seria uma superiorização, um adultecimento ainda maior, em graus ainda maiores, como nós temos graus, né, de alguém que venceu a escola comum, passou a se tornar uma pessoa graduada, mas, como graduada, ela já é uma pessoa bem colocada na sociedade, mas nada impede dela continuar em um processo, não mais para ter uma graduação, ser reconhecido como um profissional, mas para ir para um mestrado, um doutorado e posições ainda maiores. Então, eu acredito que às vezes a análise, porque esse era o ponto, ela é sufocante para o analista e sufocante para o analisando, exatamente porque ela patina ali, né, e o analista mesmo não conhece a regra, não conhece com clareza o que é que ele está fazendo ali, qual é a missão dele, o que é que precisa de ajuste, o que é que precisa de fortalecimento, reestruturação, para que nesse processo ele possa também mensurar, medir, né, os resultados e possa espontaneamente fazer com que o paciente, né, o analisando, ele mesmo diga, olha, eu cheguei aqui devastado, todo fragilizado, e hoje me sinto uma pessoa capaz, não uma pessoa que não sente, porque eu vou sentir sempre, né, vai ter sempre 3 departamentos, vamos representar assim, um departamento de razão, um departamento de emoção e um departamento de pura animalidade, um departamento de instinto mesmo. E às vezes, digamos aqui um cenário, a pessoa chega no setting de análise, o índice dele de razão é bem pequeno, mas ele tem muito índice de emotividade, de emoção, e está muito perto disso os instintos animais. Então, qual é o desafio? Eu vou trabalhar
nos elementos beta, no acolhimento, nos questionamentos interventivos de perguntas lacanianas, freudianas, e eu vou trabalhar nessas estruturas para quê? Essas instâncias possam receber consistência onde precisa de consistência e receber uma diminuição de intensidade ali onde precisa diminuir as intensidades. E aí eu tenho visto a clínica fazer verdadeiros milagres, onde uma pessoa mais emotiva do que funciona com a razão passar a funcionar mais com a racionalidade do que com a própria emoção. Deixou de ter emoção? Não, mas ela elevou uma instância ao ponto de que as outras passaram a ser vistas como pequenas, sem grandes influências, sem grandes impulsos para tomar de conta da vida da pessoa, né? Então, ela coloca, a gente consegue colocar exatamente, vamos colocar aí o ego para estar como gerente, e não como alguém à mercê de um id forte ou de um superego completamente ameaçador, que essas ameaças a gente sabe que traz ansiedade, depressão, um monte de coisa. Então, uma pessoa que chega com um ego muito forte, ou com um superego muito forte, ou com um id muito forte, e o ego fragilizado, a gente sabe que é uma pessoa com problema, né, com muitos problemas. E descobrir o que é que aconteceu na infância, por que ela age daquela forma, que isso é um recalque, que isso é uma resistência, essa parafernália de conceitos que a gente tem, de fato, não vai ajudar. O que é que vai ajudar? Se a gente pegar todo esse conhecimento e focar no ego. É o ego que precisa ser fortalecido, é a razão que precisa ser elevada a um patamar administrativo, né, gerenciativo maior do que a própria emoção, maior do que o próprio instinto, e a pessoa vai estar bem. Se ela entende isso e sabe como fazer isso, talvez ela precise de análise, mas para outras coisas, como, por exemplo, se tornar um psicanalista, um professor, um supervisor, né, que faz supervisões, boas supervisões ou qualquer coisa assim. Então, é isso que eu queria colocar, mas muito bom as respostas de vocês, né? Traz mais luz, mais entendimento para isso que eu coloquei aqui, que é, como eu disse, o meu pensamento, né? Uma coisa muito particular minha. Edson, muito obrigado pela sua colaboração, é sempre um prazer estar aqui te ouvindo. Para a gente finalizar, pessoal, que agora eu só tenho 3 minutinhos aqui, tá? Para finalizar, vou fazer aqui a última pergunta para Itamara, que é: Itamara, o que você espera do futuro da psicanálise? O que eu espero é que o máximo de colegas, né, pratiquem o que está hoje em alta, que é a inovação, né? A psicanálise não precisa ser aquela psicanálise só freudiana, só lacaniana, só winnicottiana. Então, quando a gente também traz a inovação, né, que é o que o CPC traz, que é trazer todas as vertentes, e você saber todas as técnicas e ser adaptativo ao paciente, isso traz melhor visão das outras pessoas em relação à psicanálise. Ela pode ser mais difundida e ajudar mais pessoas ainda. Muito boa resposta. Itamara, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-la aqui conosco, espero que a gente possa voltar aqui por diversas outras vezes, né, falar sobre esse tema. E pessoal, eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui com a gente, né, nesse final de sábado aqui, né, para a gente estar aqui estudando mais. Pessoal, infelizmente, não deu para a gente conversar com todo mundo, ouvir todo mundo, porque hoje está sendo uma sessão experimental de entrevista, mas nós vamos fazer outras, e aí a gente agora vai estar melhor organizado, né? Eu tinha previsto 40 minutos, então a gente se organizou para 40 minutos. Mas como passou aqui um pouquinho, mas foi bom também, né? Então a gente acabou que não conseguindo falar com todos. Então, mais uma vez, obrigado, Itamara, obrigado, pessoal, e até um próximo encontro. Tchau, pessoal, um ótimo fim de semana. Ótima tarde a todos, foi um prazer maravilhoso. Tchau, pessoal, um prazer.